uma vez aqui é o tio Dudu. E eu sou a Duda. E com a participação da Isabela. E eu que sou a Sibeli. E hoje, criançada, nós vamos ler a palavra do Senhor em Salmo 136, versículo 1. Vamos dar 10 segundos para vocês. Vamos lá? Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Acharam, turminha? Acharam? Ah, que legal. Pode ler, Duda. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre. A bondade do Senhor dura para sempre. Que legal, turminha. Então vamos adorar o Senhor. Vem com a gente! Vem! Deus está aqui, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode ouvir. Deus está aqui, todo mundo! Deus está aqui, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Mais uma vez, Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está aqui. tão certo como o ar que eu respiro, Mais alto, crianças. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Crianças, vamos adorar o Senhor Jesus. Miriam dançou na presença de Deus. Miriam dançou na presença de Deus. Estou alegre com Jesus. Posso dançar, pode sim, na presença de Deus. A Valentina dança na presença de Deus. Valentina dança na presença de Deus. Estou alegre com Jesus. Posso dançar, pode sim, na presença de Deus. Todo mundo dança na presença de Deus. Todo mundo dança na presença de Deus. Estou alegre com Jesus. Posso dançar, pode sim, na presença de Deus. Posso dançar na presença de Deus. Vem com a gente adorar o Senhor Jesus. Vamos! Vamos lá, criançada, adorar o Senhor Jesus. Na 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 na. Hoje é dia de brincar, dançar no lar e cantar. Vai ter festa no parquinho com pipoca e guaraná. Mais alto, criançada! Pode aparecer que a festa já vai começar. Vem brincar de pula-pula com a nossa turma. Pula, pula, pula. Vem brincar de pula, 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 pula. Com Jesus é mais legal. Pula, pula, pula. Vem brincar de pula, 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 pula. Com Jesus é mais legal. Na 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 na. Na, 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 na.
para baixo na montanha russa. Dá um frio na barriga, pula cada instante. Gira, gira sem parar, com Deus eu sou gigante. Vem brincar de pula, pula com a nossa turma. Pula, pula, pula. Vem brincar de pula, 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 pula. Com Jesus é mais legal. Pula, pula, pula. Vem brincar de pula, 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 pula. Com Jesus é mais legal. Mais legal. Mais legal. Mais legal. Quem gostou, bate palma pra Jesus! Criançada, hoje nós vamos ficar por aqui. Um grande beijo do tio Dudu no coração de vocês. E agora vocês vão ficar com a palavra do Senhor Jesus. Tchau! Boa tarde, crianças. Estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais e mais da palavra de Deus. É uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês. Espero que esteja tudo bem, porque nós só temos a agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele tem nos dado, não é verdade? Então vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, meu Deus, nessa tarde. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que estamos juntos aqui, meu Deus, para ouvirmos a Tua palavra. Abre o nosso coração e a nossa mente, meu Deus, para ouvirmos e entendermos a Tua palavra. E que possamos, Senhor, a partir de hoje, colocarmos em prática todos os Teus ensinamentos. Nos ensina, Senhor, a viver de modo que agrade o Teu coração. Muito obrigado, Senhor, pela vida dessas crianças, Pai, e de todos que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o caminho da salvação. Nós sabemos que só há um caminho, Jesus Cristo. Ele é o nosso caminho. Amém? Deus é o Criador onipotente. A Bíblia fala em Gênesis, capítulo 1, o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e era vazia, e tudo se fez através da sua palavra. Em Hebreus, é um livro já do Novo Testamento, né? Em Hebreus 11:3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Tudo que se fez, criança, tudo que existe, foi formado pela palavra de Deus. Um dia desse eu estava assistindo televisão, um programa sobre a natureza, e mostrou um pássaro tão lindo, tão diferente, tão colorido. E eu fiquei imaginando, tudo que Deus faz é muito lindo. A gente aqui não conhece a metade das coisas, mas tudo é uma beleza assim, o homem não é capaz de fazer. Somente Deus, na sua eterna sabedoria, criou a terra e os céus. Amém? Deus, Ele é todo poderoso. Ele é o nosso Criador onipotente. Aqui mostra um coração enorme e as crianças, né? Duas crianças. Deus criou o homem e a mulher. E a Bíblia fala que diz assim: graças te dou pelo modo assombrosamente maravilhoso que nos formaste. Gente, Deus nos criou tanto, Ele criou tudo na natureza, mas o seu maior presente, a sua melhor criação foi eu e você. Tudo isso porque Ele nos ama muito. Amém, criança? Deus é eterno, santo e perfeito, e Ele nos fala através da sua palavra. A Bíblia, ela foi escrita por homens sábios, foi inspirada por Deus. A Bíblia fala em 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino. Deus
Ele veio aqui à terra, ele morreu, mas ele ressuscitou, mas ele deixou para nós o Espírito Santo e ele nos deixou a sua palavra, que é o que nos orienta a vivermos no bom caminho. Mas tem uma coisa, criança, que nos separa de Deus, que é o pecado. O pecado é tudo que desagrada a Deus. Mas para poder a gente entendermos, a gente precisa ler a palavra de Deus. Não deixar ela guardada, fechada, usar só quando vai na igreja. Não. Nós precisamos ler e aprender a palavra de Deus. Tudo que Deus fez foi maravilhoso. Mas lá mesmo no Jardim do Éden, isso foi quebrado, porque o pecado entrou. O homem e a mulher desobedeceram a Deus e eles foram expulsos do paraíso. E aqui nós vemos duas crianças brincando, normalmente, mas uma deixou cair o aviãozinho e quebrou, e a outra criança ficou muito chateada. Então, isso é pecado, mesmo sem querer, mas dentro do nosso coração tem alguma coisa ruim. Então a gente precisa da presença de Deus para que a gente não possa estar cometendo pecado, nos afastando de Deus. A Bíblia fala em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, crianças, adultos, crianças, nós precisamos da glória de Deus, nós precisamos de Deus, porque nós estamos no mundo mau, nós pecamos, nós fazemos coisas que desagradam a Deus, então nós precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. O pecado, ele nos separa de Deus, como eu falei. Aqui está mostrando o céu, a vida com Deus e as crianças desse lado. Mas entre eles existe um abismo muito grande, assim que é o pecado, criança, na nossa vida. O pecado é um abismo, ele nos separa de Deus, mas nós não queremos viver separados. Adão e Eva foram retirados do jardim, foram viver em outro lugar, ficaram separados da presença de Deus. Eles viviam tão bem, crianças, ali naquele jardim tão lindo, e nós também queremos viver uma vida linda, uma vida protegida. Nós queremos viver na presença de Deus. Mas não ficou só o pecado. Deus mandou o seu único filho, Então Deus, ele nos amou tanto que ele mandou o seu filho. Quando nós comemoramos o Natal, nós falamos do nascimento de Jesus. Nós falamos daquela criança que Deus preparou, que Deus mandou através de uma mulher chamada Maria, de um homem chamado José, para cuidarem dessa criança. Mas disse a eles, vocês vão gerar um filho, que é o Filho de Deus. O nome dele será Jesus. Um dia ele vai salvar toda a humanidade. Por isso que nós comemoramos o Natal. Sempre é muito importante a gente comemorar, porque a gente precisa lembrar que um dia Jesus nos deu o maior presente, que foi o seu próprio Filho. Mas a dívida do pecado precisava ser paga. Em João 3,16 diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós somos muito felizes, porque um dia nós somos alcançados pela graça de Deus, porque Ele preparou o seu Filho para morrer, uma pessoa justa, digna, que não tinha pecado. Nós temos pecado, Jesus não tinha pecado. Então Ele derramou o seu precioso sangue para me salvar e salvar você. A ressurreição de Jesus garante a nossa salvação. Nós não cremos num Deus morto. Nós cremos num Deus que um dia morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, diz assim, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo o quê? A palavra de Deus, e foi sepultado,
e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a palavra de Deus. Por isso, crianças, é importante a gente ler a palavra de Deus. O caminho da salvação é só um, é Jesus. A Bíblia fala em João 14, vamos ler João 14, versículo 6. Diz assim, crianças, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que lindo, né? Que Jesus é o nosso caminho. Jesus preparou esse caminho para um dia encontrarmos com Ele. O caminho da salvação, ele está aberto para todos os que creem em Jesus. Aqui diz assim, em João 1, capítulo 2. No mesmo livro, só que agora no capítulo 1, versículo 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Somente os que acreditam em Deus recebem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Nós precisamos acreditar em Deus. Nós precisamos ter fé, né? Fé naquilo que nós lemos, que nós ouvimos lá ali na igreja, com o papai, com a mamãe, na nossa célula. É a palavra de Deus. Nós precisamos crer e aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Você, criança, está seguro nas mãos de Deus, assim como eu me sinto também segura nas mãos de Deus. A Bíblia fala, vocês lembram da história que a tia Ana Márcia e a tia Luciene contaram sobre o bom pastor? Isso é, criança. Em João, agora no capítulo 10, diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Que lindo, né, criança? Saber que nós cremos num Deus que segura a nossa vida nas suas mãos. É Deus quem nos guia, Deus quem nos guarda. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. É muito lindo saber disso, que nós somos ovelhas dele e que ele é o nosso bom pastor. Desde o início eu venho falando sobre a palavra de Deus, dizendo da importância que temos de ler a palavra de Deus. Por isso, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Você não precisa estudar, você precisa ir para a escola. Esse período que você passou em casa, você não passou sem estudar. Você estava estudando com seu pai e com sua mãe. Então você também precisa crescer no conhecimento de Deus. Você precisa ler, você precisa estudar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. É muito importante para o nosso conhecimento. Aí a Bíblia também diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Agora é preciso crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a Bíblia que fala sobre isso. Não é a tia Ilse, não é a tia Cristina, não é nem o tio Evandro, não é ninguém. É a Bíblia que fala que nós precisamos crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos também aprender a confessar os nossos pecados. Todos os dias nós temos pecados, mas nós precisamos orar, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. A Bíblia também fala, agora no livro de João, diz assim, vou ler para vocês. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é bom saber, né? Que podemos contar com um Deus maravilhoso, um Deus que é justo, um Deus que é perdoador, um Deus que está pronto para nos perdoar de todo o pecado. Mas a gente precisa confessar. Então, criança, a gente precisa orar. Orar é falar com Deus. E quando nós estamos falando com Deus, nós confessamos o nosso pecado. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar.
precisamos também falar de Jesus para os nossos amigos. Não podemos guardar essa palavra maravilhosa somente para nós. Não. Deus disse para a gente ir todas as pessoas, em todo mundo, e pregar o Evangelho. Já que a gente não pode ir muito longe, a gente pode falar com nossos primos, pode falar com nossos parentes, nossos amigos. Nós precisamos falar de Deus para todas as pessoas. A Bíblia fala assim: todo aquele que me confessar, está em Mateus capítulo 10, vou ler para vocês. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. É muitos versículos para vocês, mas é bom vocês estarem escutando. Diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas a Bíblia diz também: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, o que você quer? Que Deus declare que você falou dele, ou que ele diga que você não falou, porque você negou a sua palavra? Não, vamos ser aqueles que desejam que Deus confesse diante do seu Pai, a que nós falamos do seu nome, que nós confessamos o seu nome para outras pessoas. E no final diz assim, que nós precisamos nos reunir com outras pessoas, que é muito importante. Não, primeiro, nós não precisamos guardar essa salvação só para a gente, precisa contar para outras pessoas. E depois nós precisamos ir à igreja. A Bíblia fala assim, agora no livro de Salmos. Salmos está no meio da Bíblia, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse período que a gente não está podendo ir à igreja, a gente está se reunindo com o papai, com a mamãe. E às vezes tem criança que já está podendo se reunir em células, com seus amigos, com seus parentes, com as suas professoras. Então, gente, a Bíblia diz que é muito importante. E a Bíblia diz também no Salmo 133, né? Nós lemos 122, agora o 133 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então nós precisamos crescer no conhecimento, precisamos estar em comunhão uns com os outros. E crianças, então hoje eu falei para vocês sobre Jesus é o único caminho. Ele é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus possa estar nos abençoando nessa tarde. Mais uma vez, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. Que a cada dia, Senhor, nós possamos confessar o teu nome diante dos homens. Que nós possamos, Senhor, estar pregando o teu evangelho, contando, Senhor, essas maravilhas para os nossos amigos. E que eles possam ter a oportunidade de entregar suas vidas para Jesus. Pai, nos abençoa nessa tarde, abençoa nossa família, toda a nossa igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Crianças, foi muito bom estar com vocês. Então vamos continuar com os louvores, que Deus possa estar nos abençoando cada dia mais. Amém? Beijos. Só o Senhor é Deus, só
renovou em volta do seu povo. Autoridade e poder, não domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, os joelhos ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, os joelhos ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Tá muito triste, mas dá uma animada aí, vai. 1, 2, 3. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João